Rússia e Ucrânia. Tem novidade sobre isso também, né? Teve a reunião durante o final de semana, começou na sexta, acabou no sábado, entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, a primeira vez que os três sentaram para negociar juntos, né, um possível fim dessa guerra. E a única coisa que saiu dessa reunião foi a promessa de mais uma rodada de conversas, talvez essa semana, talvez no início da semana que vem. Infelizmente, a Ucrânia tem sofrido bastante, várias cidades do país sem energia elétrica, em meio ao inverno bastante rigoroso, né? Menos 9, 10 graus ali na capital Kiev, moradores buscando abrigo em estações de metrô. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, afirmando que hospitais foram atacados. Por outro lado, a Ucrânia também realiza ataques, sobretudo contra o sistema de fornecimento de petróleo da Rússia, né, que é um importante ativo, uma ótima fonte de receita. E o Volodymyr Zelensky fez mais um apelo para sistemas de defesa antiaéreo. Olhou, claro, para a Europa, sobretudo para os Estados Unidos, mas a gente sabe que os Estados Unidos estão segurando um pouco o envio de armamentos militares, mas a verdade é que os civis, né, têm sofrido bastante nessa guerra que já vai completar 4 anos em fevereiro. A Europa tenta se colocar como um personagem importante dessa história toda, tem sido colocada um pouco de lado, né? Não participou, por exemplo, das negociações, mas afirma que está ao lado do governo de Kiev e vai oferecer toda a ajuda necessária. O ponto é que, sozinha, a Europa não tem condições de oferecer toda a ajuda que o governo de Kiev precisa. Por falar em Europa, a Europa tá querendo sair da aba dos Estados Unidos em termos de defesa, né, Felipe? Terceiro assunto aí com você. Pois é, tem aumentado o debate aqui sobre a necessidade da criação de um exército integrado na Europa. Se você pegar de forma separada os 27 países que formam o bloco europeu, no ano passado investiram cerca de 650 bilhões de dólares em defesa. É uma grana altíssima, muito maior do que a Rússia, por exemplo, que investe cerca de 150 bilhões de dólares. Mas na visão de muitos, não é um investimento muito efetivo, porque não são exércitos integrados, você tem munições que um país produz que muitas vezes não podem ser utilizados por outro país, não existe uma organização. E se você pegar também, né, as tropas de todos os países e somarem, você tem na ativa cerca de 1,5 milhão de soldados, maior também do que o exército da Rússia. Mas a visão de muitos analistas é que a Europa investe bastante em defesa, tem um efetivo alto de militares, mas não existe uma integração. Países como a França e a Espanha defendem a criação de um exército integrado. Já países como a Holanda e a Alemanha são contra, afirmam que o caminho seria reforçar a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, e que se você criasse um exército europeu, você poderia ter duas despesas com a OTAN e também com o Exército Integrado Europeu e não ser algo muito produtivo. E isso acontece no momento em que a qualidade de vida tem piorado aqui na Europa. Então, muitos cidadãos olham para a educação, para a saúde e pensam, poxa, vão querer investir mais em defesa quando alguns serviços públicos por aqui estão se deteriorando. Há também o debate de soberania, né? Você vai colocar em Bruxelas, que é a capital da União Europeia, todo o poder de um exército europeu, como é que isso iria funcionar e a soberania de outros países, mas esse é um debate profundo, porque já está claro que os Estados Unidos estão cada vez mais deixando a Europa de lado na questão de segurança. De fato, por muitos e muitos anos a Europa não investiu em defesa como deveria, se apoiou apenas nos Estados Unidos e agora essa conta está sendo cobrada, já que o Trump dá sinais claros de que não está muito preocupado com a segurança europeia e por aqui muito se fala sobre a ameaça da Rússia. Killing, esses malas europeus, políticos europeus, não falam em, por exemplo, abrir mão da grana americana que sustenta a OTAN, né? Os Estados Unidos há mais de 70 anos bancam a OTAN, 2/3 dos custos da OTAN e de investimentos militares no continente europeu, para ter moral de falar contra os americanos, né? Poderiam abrir mão dessa grana, não? Ninguém fala nisso? Não, não, não. A União Europeia não fala em abrir mão dessa grana. Ainda depende muito dos Estados Unidos. Pelo menos está entendendo que precisa mudar de postura, porque de fato, por muitos e muitos anos, apenas se apoiou nos Estados Unidos, não investiu em defesa como deveria e acabou investindo
outros serviços, mas agora investir em defesa se tornou algo muito importante nesse atual mundo que a gente vive, né? E por aqui falam de uma possível guerra direta com a Rússia, talvez em 5 anos. Independentemente disso, cada país sozinho da União Europeia não tem condições de fazer frente à Rússia. E se tiver um exército integrado, talvez tenha, mas para você ter um exército integrado, leva tempo, precisa de dinheiro. Então, ainda os europeus dependem dos Estados Unidos, mas o apetite americano de proteger a Europa tem diminuído. Esse é o jornalista Felipe Killing, conosco todas as manhãs aqui no Jornal Gente, trazendo informações da Europa. Tudo bem, Killing? Olha, obrigado pela participação e amanhã tem mais com outros destaques aí direto da Inglaterra.